Olá, amados, graça e paz. Mais um dia o Senhor nos concede, mais um dia como participantes da unidade da fé, da qual a fé tem que ser do início ao fim. A fé é algo que a Bíblia diz que aqueles que, através do exercício constante, sabemos que a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E sabemos que através do exercício dela, alguns, muitos são chamados, poucos escolhidos. Alguns produzirão frutos. Também sabemos que não há um, uma padronização. Alguns colherão 30, outros 60 e outros 100 por um. Porque nem todos alcançarão 100 por um. 100 por um são aqueles que os discípulos dizem para o Mestre: largamos tudo para lhe seguir, largamos o barco, a nossa família, largamos tudo, que herdaremos? Jesus lhes disse: 100 vezes mais nesta vida e na vida vindoura. Sabemos que através do exercício constante da fé, homens na antiga aliança fecharam boca de leão, conquistaram reinos e nações. Estamos aqui para, através do exercício constante da fé, expulsar os principados e as potestades, julgar em espírito e em verdade, segundo o reino dos céus. Quando anunciamos a verdade para aqueles que a ouvem, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim, quando alguns ali dos sacerdotes questionam que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, aonde ele disse: uma casa dividida, ela não prevalece. Como podeis dizer que expulso Satanás por Satanás? Assim a sua casa não está, não prevalece. Mas agora, se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Porque quando se conhece a verdade, a verdade é que liberta, a verdade é que cura, é que restaura. A verdade é com que nós estamos na videira verdadeira e produzimos os bons frutos, os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a benignidade, a misericórdia. Bem-aventurados que são os que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Somente através do Espírito de Cristo que alcançamos esses frutos, alcançamos a colheita, do qual os Salmos 23 é a colheita daqueles que perseveram com a mão no arado de segunda a domingo, trabalhando sem largar a mão do arado, para alcançar o Shabat, o repouso do Senhor, que será as mansões celestiais, das quais ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: não vos deixarei órfãos.
Ele nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele é aquele que, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, aqueles que estão dormindo em Cristo ressuscitarão. A sua vara e o seu cajado nos consola. Ele é aquele que prepara uma mesa, um banquete diante dos adversários. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E assim nós continuamos produzindo os frutos dignos de arrependimento, o confessando como o único e suficiente Salvador de nossa vida, apresentando-se diante dele com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Assim nós devemos perseverar dia após dia com a fé que tem que ser participante do início ao fim, com a fé da qual ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, disser a este monte, lança-te ao mar, assim o fará. Assim, quando os discípulos ficaram maravilhados da figueira que não produzia frutos e somente folhas, e ele disse: ninguém mais coma frutos de ti. E assim, quando ali eles passam novamente, ela está seca, segundo a palavra do grande profeta. Assim, quando nós falamos não o que nos é próprio, mas segundo o grande profeta, as suas palavras se cumprem, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Assim, quando aquele centurião que dizia que ele, quando pediu uma cura pelo seu soldado, ele disse: não sou digno ainda de recebê-lo, mas sei como funciona. Tenho muitos empregados sobre a minha submissão. Digo a eles: vai, faça isso, e assim procede. Somente uma palavra sua e ele será curado. E Jesus Cristo lhe disse a todos que ali estavam presentes: nem mesmo em Jerusalém vi tanta fé. E assim, quando ele foi, pela palavra ali liberada, o seu empregado havia recebido a cura. Assim, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que nele crê, pelas suas pisaduras, nós somos curados, sarados, restaurados. Ele é aquele que tudo opera e executa, agindo ele ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha; que ele fecha, ninguém abre. Os anjos sobem e descem sobre ele. Ele tem a chave de Davi. Ele nos concede a chave para tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus. Tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. E em mais um dia em vigilância, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, porque ele é aquele que, através do anjo do concerto, está separando o joio no meio do trigo. Ele é aquele que o anjo está aplainando os caminhos para a sua vinda, está derrubando os montes, entulhando os vales, está purificando o templo, porque está escrito: a casa do meu pai é casa de oração,
não fazeis dela casa de comércio, de covil de ladrões. Ele é aquele que está operando sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que abomina a desigualdade. Ele é aquele que está trazendo a imparcialidade. Ele é aquele que abomina o suborno. Ele é aquele que abomina os corruptos. E ele muda os tempos e as estações. A um ele rebaixa, o outro ele promove. Está escrito: o urso feroz, leão rugindo. É um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Também está escrito: não te indignes quando vês uma província com as leis violadas, um povo oprimido, porque sempre tem um acima que vigia, e acima daquele que vigia tem outro maior ainda que está acima de todos. Ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, que aceita a revelação e a imagem, a glória do Deus Altíssimo, do qual a Bíblia diz que homens de fé falavam face a face com Deus, mas que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Cristo, ungido de Deus na antiga aliança, Jesus, o Filho do homem, a nova aliança, o ungido de Deus, Cristo. Mas aqueles que o rejeitam, vem a ira do Cordeiro sobre os filhos da desobediência, porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, eu acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo, eu riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. São tempos de apostasia, tempos de esfriamento, tempos de indignação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, aonde se expira o tempo, aonde a Bíblia diz que o ministério da iniquidade iria por um tempo vencer até mesmo os seus santos, mas agora é chegado o momento dos seus santos operarem com a sua justiça, a equidade e a imparcialidade. E assim nós apresentamos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, que tem operado grandiosos feitos sobre todo o mundo. Um dia na vigilância com a oração, meditando na sua palavra, porque está escrito: aqueles que assim perseverarem, nem um fio da vossa cabeça se perderá. E assim nós andamos com a confiança naquele que é braço forte, a mão forte e poderosa, a torre alta, nosso escudo e broquel, aonde a palavra nos afirma: 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Aleluias, oh glórias a Deus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.